Reverendíssimo Diácono, caros filhos, o que o nosso Senhor nos diz hoje? Nosso Senhor nos coloca uma certeza a qual por vezes nós ignoramos, porque nós nos deixamos prender excessivamente do lado de fora. É interessante ver quando uma pessoa se converte, as atitudes que ela tem de mudança. E ao mesmo tempo, é interessante ver que tantas pessoas que falam: eu estou na igreja desde sempre. A falta de mudança que tem. Às vezes, nós esquecemos que Deus continua operando, continua nos chamando, nos transformando para que possamos ser o que Ele quer. Às vezes a gente se prende do lado de fora e acha que está do lado de dentro abafando. Vemos a grandiosa transformação que se deu, por exemplo, com São Paulo. O modo como mudou de vida, o modo como buscou corresponder ao Senhor, o modo como queria continuar progredindo. São Paulo tem uma conversão. É fato, quando a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos e vê as suas cartas, a gente pensa que tudo aconteceu em uma semana, mas não foi assim. Não foi enunciado o diário de bordo, cada dia, cada hora. Mas vemos os anos que foram se passando, como ele foi progredindo, não só porque ele conhecia. São Paulo já conhecia a Sagrada Escritura, já tinha um conhecimento extremamente profundo e talvez mais profundo do que a maior parte dos apóstolos, se não todos eles. Mas São Paulo se deixa mudar, começando pela sua própria conversão, como vemos nas ilustrações, cai do cavalo e vai mudando. Quem tira as escamas dos seus olhos não é um dos apóstolos, ao contrário, um dos discípulos que ali estava, buscando, correspondendo, alguém da comunidade a quem Deus suscita. E vemos que ele se digna também descer, se sente o último dos apóstolos, o menor dos discípulos de Deus, e vai fazendo aquilo que Deus vai lhe indicando, vai para onde Deus indica. E quando Deus fomenta, continua. Talvez o cansaço já venha batendo, porque às vezes falava e não via mudanças. Porque tantos acham: eu já sei, eu já conheço, eu já vi essa situação. Mas o Senhor insiste: continua. É para continuar pregando, é para continuar anunciando, é para continuar se esforçando, porque eu estou contigo. E vemos que São Paulo foi progredindo, foi continuando, foi dando exemplo, apesar da perseguição. Sofreu inúmeras perseguições. Essa, a qual ouvimos hoje, é uma delas. Mas soube ter paciência. Paciência não porque ele soube, segurar talvez as expressões. Paciência não é só isso. Se formos olhar de verdade, isso não é paciência. Ser paciente é saber suportar.
suportar aquilo que é adverso à sua vontade, as contrariedades. E vemos o quanto Deus cuida, porque antes mesmo dele responder ou falar qualquer coisa, a situação foi cortada por alguém que nem seguia nada. O Espírito Santo, ele dentro de nós, ele vai nos mudando, nos transformando. Mas se eu estou fora, estou preso fora e acho que nunca as coisas são para mim, então eu não vou mudar nunca. Eu não vou saber ouvir a voz de Deus nunca, porque eu sempre acho que é para o outro. Nós sempre temos que mudar, nós sempre temos que progredir, nós sempre temos o que transformar. E por vezes temos inúmeros defeitos, ainda que na pregação, na homilia, na leitura, não tenha sido apontado quase que com o nosso nome e com os nossos defeitos aos quais vemos, aquilo também é para nós. É para nós porque há algo em nós que ali serve. E por vezes nós continuamos fugindo. Nós continuamos como aqueles ali estariam depois do Evangelho. É fato que o Evangelho remonta antes, mas serve para frente. Como diz a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não tem tempo. Ela mostra o hoje também da nossa vida. E às vezes, ou a gente acha que estamos inteiramente com Deus e só com Deus e que eu não preciso de mais nada, ou acha que Deus me esqueceu. Em ambos os casos, um grande erro, porque Deus nos vê, nos dá sinais, e por vezes nós somos quem não olhamos nem atendemos. E por outro lado, Deus está conosco, de fato, mas o grande problema é que por vezes nós não estamos com Deus. E por isso talvez a nossa apatia, a nossa tristeza, a nossa angústia, não porque o Senhor foi crucificado, não porque o Senhor foi sepultado, ou em meio às festas às quais celebraremos em meio a este domingo, porque o Senhor subiu ao céu e eu não posso mais vê-lo, nem tocar nele. Até porque nós podemos vê-lo e tocá-lo. Se temos fé e vemos que aquele que subiu aos céus também se faz presente diante de nós pela Eucaristia. Ele está mais perto de nós do que antes, porque subindo aos céus pode estar perto de todos ao mesmo tempo, e temos ainda mais acesso a Ele. Nossa grande tristeza é ver que por vezes nós vamos abandonando o Senhor. Santo Agostinho faz essa experiência de cair em si e ver a realidade. Quando nós deixaremos que a ficha caia em nós? E vejamos que por vezes somos nós que devemos mudar. Mudar porque eu necessito. E o primeiro ato é reconhecer aquilo que respondíamos no Salmo, que o Senhor, Ele é o grande Rei de toda a terra. E nosso Senhor não é um rei omisso. Às vezes a gente acha que Deus
não é rei, é um relojoeiro que entregou o relógio e nunca mais vai ver ele. Acha que Deus é um cara que construiu e deixou de lado. Bom, se você acha isso, bom, você não é cristão. Você não acredita em Deus. Você não acredita em Jesus. Deus está próximo, e mais próximo de nós do que nós mesmos. A questão é o quanto queremos. Deus vem a nós e quer nos fazer mudar. Como vemos isso? Diante daquele despertar que Deus coloca a cada dia. Mas só vai ouvir aquele que quiser e que não estiver tão distante. Às vezes a gente tranca Deus dentro e sai correndo para fora, para muito distante. O Senhor, Ele quer nos falar e grita em nosso interior. E assim vemos este segundo ato, que Deus habita em nós, dentro de nós, no mais íntimo. E vemos quais são os passos que devemos dar para a nossa mudança, para a nossa conversão, para saber conhecer mais a Deus, para ver como somos infantis, e não no sentido positivo, como diz Santa Teresinha, mas no sentido pejorativo e ruim. É que nós não conseguimos nem mesmo rezar. O que é rezar? Falar com Deus. Mas como eu falo com Deus? Muitas pessoas não sabem rezar, porque não sabem falar com o Senhor, com Deus que está dentro. Trato Deus como um conjunto só, que eu não sei falar e me dirigir ao Pai. Não sei ter intimidade com Jesus. Não sei me deixar mover pelo Espírito Santo. Sei quem é o Pai porque, bom, as orações dizem isso. Sei quem é Jesus porque, bom, né? Está no Evangelho, de vez em quando eu escuto o nome dele. Sei quem é o Espírito Santo porque, em alguns lugares tem um esplendor, eu vejo uma pombinha e já... Mas às vezes, não só o Espírito Santo, mas Deus torna-se a mim um grande desconhecido, porque eu não dou a oportunidade a mim mesmo de conhecê-lo e tocá-lo. Quando eu vou começar a mudar? E aprender a rezar. O primeiro ato para a oração é reconhecer quem eu sou e pedir. Aí que a gente sai da infantilidade e passa para a infância. A infância que Santa Teresinha colocava: eu sou um filho que necessita. Eu preciso pedir. Eu sou alguém que precisa e se abre a receber. Assim fizeram os santos, se abriram. Assim vemos as conversões, e tantas. Santo Inácio de Loyola se converte se abrindo e admirando aqueles que souberam corresponder a Deus, se deixou ser movido pelo Senhor. Santo Agostinho, diante de tudo aquilo que era contrário, se deixou tocar pela beleza da verdade que Deus falava, e assim saiu de fora para ir para dentro. Quando nós sairemos de fora das coisas que o mundo nos aprisiona, das escravidões externas, e aprenderemos a encontrar a Deus que fala no mais íntimo.
O Senhor nos chama a esta mudança, a esta correspondência. Reconhecer quem eu sou e que necessito de Deus também mostra esse passo de mudança e reconhecimento que o Senhor está em mim, que eu posso ser íntimo dele e que eu quero que a sua verdade resplandeça também nas minhas atitudes, palavras, resplandeça em mim. Que possamos, em meio a esta novena, aprender a nos abrir, como São Paulo se abriu à vontade de Deus, como os primeiros cristãos se abriram a ser conduzidos pelo Divino Espírito e ir aonde Ele o indicar para corresponder ao seu querer e à sua vontade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.